o mundo pericial é uma coisa que fascina, né? E eu sei disso aí que fascina porque eu sou um apaixonado pelo mundo pericial. Eu falo que eu sou realizado, né, com esse trabalho. É uma coisa assim fantástica. Que não é nem trabalho, né? Você vai lá e se diverte no trabalho, você acha que é. Você se encontrou. Sim, eu digo, eu sou realizado pessoalmente e profissionalmente como perito criminal. E, gente, eu falei pra ele quando cheguei aqui. Pra quem não sabe, eu sou advogada. Antes de ser uma ex-BBB, eu sou uma advogada criminalista que o primeiro estágio foi na Polícia Civil de Muniz Freire, lá no interior do Espírito Santo. E foi lá, culpa. Quando eu encontro esse delegado que eu trabalhava, o Paulo, eu falo, a culpa é sua, viu? Porque eu me apaixonei pela advocacia criminal, pelo mundo do crime, só que trabalhando para desvendar o crime, não praticando, dentro da delegacia. E assim, quando a gente vive dentro desse universo, é apaixonante mesmo. Você desvendar, você descobrir as coisas. Imagino sendo perito, porque na época eu era estagiária, era voluntária, eu já amava. Imagino É, ganhando para isso. eu digo, o pessoal sempre comenta, né, que esse trabalho, essa atividade entra no sangue. E a gente, vamos dizer, é difícil de se desligar. Parece que a gente vive, respira o trabalho, esse tipo de. O trabalho investigativo, a busca da solução, o trabalho policial. Ainda mais, vamos dizer, hoje um pouco menos, mas algum tempo atrás era tipo assim um clube do bolinha. Quem estava dentro sabia das coisas, mas a população, de uma forma geral, não tinha acesso à informação. E hoje não, hoje todo mundo quer saber e vocês com esses podcasts True Crimes divulgam uma boa parte da nossa atividade para a população. Quando eu fui fazer o concurso para perito, né, há 3.000 anos atrás, né, eu nem sabia o que o perito fazia. Hoje o pessoal faz uma faculdade porque eu quero ser perito criminal. Com esse objetivo, a pessoa se dedica com o objetivo de ser perito. É uma coisa assim muito legal. Como é que um engenheiro largou a engenharia para se meter na Polícia Civil como perito? É uma coisa assim bastante estranha. Eu morava em Porto Alegre Você é e paulista, eu sou paulistano. paulistano. Fui criado em Porto Alegre, fiz a faculdade em Porto Alegre. E aí a empresa foi abrir uma filial aqui em São Paulo. E eu vim gerenciar o escritório. Eu tinha um tio tinha sido delegado. E ele me falava, olha, faz o concurso para perito. É facinho. Você vai lá, faz seus plantãozinho e é super suave, né? E eu acabei acreditando. Só que o trabalho, ele é muito envolvente. Não é só a cena do crime. É tipo, as pessoas acham que, vamos dizer, nem todo local tem muitos vestígios, aquele trabalho realmente pericial. E local, para mim, que eu acho interessante, é quando tem muita coisa para ser analisada. Que aí a gente tem que pensar, a gente tem que recompor a cena do crime, analisar os vestígios, tudo vamos dizer, no DHPP, sempre em busca da autoria. Então é uma coisa assim que é realmente fascinante. E aí o seu tio, né? Porque, gente, há 30 anos atrás, quem é da geração... Hoje estão aqui meu primo, minha filhada, também minha priminha. E eles não sabem isso, tá? Mas há 30 anos atrás, passar num concurso era tudo na vida. Minha mãe, o sonho dela é que eu fizesse um concurso público que era estabilidade, era respeitado, era maravilhoso. Hoje vocês querem outras coisas da vida de vocês, né? Mas naquela época, eu acho que a sua família ficou super feliz e você também quando passou, né? Olha, eu fiquei feliz, claro, mas eu entrando numa carreira que eu desconhecia. Tanto é que eu fiz porque você faz o concurso, é aprovado, e aí você faz a academia de polícia, né? Que fala o Acadepol. E é lá você é preparado para ser um perito criminal. Então você estuda de tudo, vamos dizer, documentoscopia, acidente de trânsito, um pouco de balística, crimes contra a vida. E eu, como vinha da iniciativa privada, área de engenharia de manutenção,
Cheguei e disse, olha, eu vou trabalhar provavelmente no setor de engenharia, que nem poder usar Vou aproveitar suas habilidades, meus né? conhecimentos tecnológicos, né, de manutenção. E eis que fico surpreso que quando sai, termina a academia, tá meu nome dentro da lista que vai para o DHPP. Você tá há 30 anos exatos dentro do HPP. Eu entrei e Vamos falar falei, pra galera, DHPP é Departamento de Homicídios da Polícia. não, Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. E agora vamos explicar para as pessoas que tem uma diferença. Lá no Espírito Santo coloca tudo no mesmo bolo. Aqui tem uma diferença, inclusive. É que assim, vamos dizer, pela cidade de São Paulo, não, o Pelo estado estado. funciona um pouco diferente. Na capital, nós temos especializadas. Então, o atendimento do DHPP é muito restrito. O DHPP trabalha atendendo locais de homicídio de autoria desconhecida e com o local preservado, ou seja, a vítima tem que estar no local, tá? Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas para esclarecer. Ele foi um dos peritos que estavam no caso Suzana von Richthofen e no caso da Elise Matsunaga, que era o rapaz da IOC. Na Suzana von Richthofen tinha o corpo, tinha a cena do crime, mas não sabia a autoria, que é o quê? Quem matou? Quem cometeu aquilo ou quem foi o autor, o mandante do crime. Sim. Então, ele chegava lá, a Polícia Civil chega no local do crime para começar a analisar as provas que estão lá, né? O local, o corpo. E a Thelma vem fotografando e ele vem periciando. Agora vamos voltar para o convidado. Né, então, hoje o DHPP também atende na capital resistência, onde existe confronto do ladrão com o policial e onde tem um evento morte, o ladrão morre. Então, o DHPP também trabalha nesses casos. Se um local de homicídio, a vítima é socorrida ou o autor é conhecido, quem atende é o núcleo de crimes contra a pessoa. Da mesma forma, quando existe a resistência, onde o ladrão não morre, ele saiu ferido. Então, quem vai atender é o crimes contra a pessoa. Então, vamos dizer, o DHPP é somente nessas situações. O crimes contra a pessoa ainda entra queda acidental, morte suspeita, suicídio, e aí vão... onde eu... Acidente. É um acidente, vamos dizer, eu já fiz uma senhora, foi pegar uma fruta, o piso era inclinado, ela perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça. E, assim, eu tô lembrando de uma coisa aqui. O delegado botava para fazer os relatórios de inquérito, por exemplo, toda vez que tem uma morte, de um acidente de carro, tem que abrir inquérito para Sim. relatar, mesmo que seja para arquivar. Ou a senhora caiu dentro de casa, se machucou, por mais que todo mundo saiba, foi realmente um acidente. Tem que abrir inquérito policial para investigar, para ver se realmente foi aquilo que aconteceu. Sim, exato. E arquiva. E eu fazia esses relatórios, pegava, né, os peritos, tudo, e no final relatava e o delegado aprovava sim ou não. Mas eu fazia esse trabalho na época. E você sempre ficou... quando você saiu a lista, você falou Sim. DHPP e você... Em 93, eu já fui direto para o DHPP. Depois da academia ficamos... foram 11 peritos, 5 meses de estágio, né, para depois começar a sair na rua sozinho. E aí nós fomos até 2011, né? Nesse período a equipe foi desativada por uma questão de melhor atender o departamento do DHPP e a equipe se uniu com crimes contra a pessoa. Então, de forma que eu tinha, em vez de uma equipe para atender o DHPP, na verdade, com essa junção eu tinha 3 equipes. E só que em 14 resolveram reativar essa equipe exclusiva do DHPP, porque mudou a situação de atendimento. Quando a resistência seguida de morte, onde tem a morte, entrou para o DHPP, entrou esse tipo de crime na Grande São Paulo. Então era muito local, demais. Imagina, Grande São Paulo são 32 municípios, uma equipe atendendo. Não dava conta. Não dava conta.
E aí, com essa manobra, conjuntando com crimes contra a pessoa, então teria mais equipes disponível para fazer os atendimentos. Em 14, nesse meio tempo, se reduziu da Grande São Paulo, voltou só para a capital, e aí então se reativou a equipe do DHPP. Então, sempre uma maneira estratégica de poder atender o DHPP e os demais crimes que acontecem no dia a dia, né? Então, em termos de capital, funciona dessa forma. Ainda além de você pega assim acidente de trânsito, furto de patrimônio, São Paulo tem 6 equipes, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro. A Leste tem 2 equipes, né? Leste 1 e Leste 2, para atender só esses outros crimes que acontecem. E a gente estava falando aqui no off que quando você entrou para a DHPP, o índice de homicídios eram muito maiores do que Assim, atualmente na capital. se você pegar assim o final dos anos 90, início dos anos 2000, o DHPP, homicídio de autoria desconhecida e local preservado sem resistência, nós chegamos a atender assim em questão de um ano em torno de 4.500 locais. Isso aí dá uma média de 15 locais a cada 24 horas. Meu Deus, é muita É coisa. muita coisa. Chegou a ter final de semana com 60 locais. Gente, 60 homicídios no final de semana em São Paulo. É o que seria o mês inteiro hoje. Se 2 tinha pessoas morrendo por dia. Se tinha. Não, mas hoje está na média de 1, alguma coisa. Mas se você comparar um final de semana com 60, é a produção do mês inteiro hoje. Né? Não chega a isso. E durou quantos anos esse alto índice de homicídio aqui na Acho que capital? uns 8 anos, mais Nossa, ou menos. foi 8, muita 9 coisa. anos. Foi muito tempo. Dos anos, vamos dizer, vamos colocar aí 97, 98, até 2007, 2008, uns 10, 12 anos. Muito tempo, assim, num índice bastante alto.